E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos continuar falando sobre manipulação de string. Essa é a nossa aula número 4. Hoje nós vamos aprender a trocar uma palavra em string e vamos aprender a verificar se uma string é um número. Então vamos utilizar a função replace, que vai nos permitir substituir algo em uma string, mas se a ocorrência se repetir, ela será substituída em todas as seções. Porém, podemos colocar um parâmetro que irá limitar essas substituições. Agora, para verificar se uma string é um número, nós vamos utilizar o método isDigit. Se a string conter apenas números, nós teremos como resposta o true. Caso haja outro caractere que não seja número, nós teremos como resposta o false. Então vamos para a prática aprender como fazer isso. Então eu vou criar outra variável chamada frase. Então agora eu vou utilizar o print. Dentro do print eu vou chamar a variável frase. Após a frase o ponto. E vou chamar a função replace. Após o parênteses eu vou colocar a palavra que está se repetindo. Então é testar. Após isso eu vou colocar a vírgula. E após isso eu vou escrever a palavra que vai ser trocada. Então ele trocou, mas como a palavra testar está se repetindo duas vezes, ele trocou as duas. Mas se eu quiser trocar apenas a primeira, eu vou colocar uma nova vírgula e vou colocar aqui qual que eu vou substituir. Vou escrever no 1, ele trocou apenas uma. Se eu escrever duas, ele vai trocar as duas. Se eu escrever mais um testar, ele vai trocar as duas e deixar o outro testar. Agora se eu escrever 3, ele vai trocar os 3. E se eu voltar para uma, ele vai deixar as duas do final. Agora para checar se a string ela é composta por números, eu vou criar uma variável chamada número. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3. Após isso eu vou utilizar o print novamente. Aqui eu vou utilizar a variável número. Após isso, o nosso ponto. E aqui vou chamar o parâmetro isDigit. E após isso, vou colocar os parênteses. Então, como só temos números na string, ele retorna true. Agora, se eu criar outra variável chamada frase. Colocar aqui ABC. Vou trocar essa variável por frase. Então ele retorna false, frase e número. Então mesmo se a string tiver palavras e números, ele vai retornar false. Nós também podemos fazer esse teste com números flutuantes. Então eu vou criar uma variável chamada flutuante. Vai receber 1.5 em string. E como vamos fazer isso? Eu vou chamar o print, vou chamar a variável flutuante, e nós vamos utilizar o replace, que ele irá retirar esse ponto. Então aqui nós vamos colocar o ponto, e após isso nós vamos colocar a string vazia. Após o parênteses, nós vamos chamar a isDigit. Então, ponto isDigit. Dessa forma, ele retorna true. Então, nós aprendemos a trocar palavras dentro de uma string. E com isso, você pode criar algum tipo de software ali que vai trocar algum tipo de palavra ou criar algum jogo. Você também pode criar ali, quando o usuário estiver logado, substituir algum tipo de texto no sistema. E a verificação com isDigit, nós vamos fazer apenas com números. Eu utilizei texto, mas só para a gente testar para ver que vai receber false. Na realidade, nós vamos apenas ver se tem números na string, para daí a gente fazer outras tratativas. Então, por enquanto é isso, nós vamos continuar aprofundando. Você chegou até aqui, deixa nos comentários, comenta, curte, compartilha e me segue para mais vídeos. Até a próxima.